Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando alguns temas dentro do livro do profeta Ezequiel e o pano de fundo do trimestre, o pano de fundo, a temática de fundo é escatologia bíblica. Então o assunto que nós estamos realmente estudando é escatologia bíblica. Por esse motivo, o tema do trimestre é a justiça divina. E o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos já diante do nosso sexto vídeo, é o último da semana, a última reflexão. Então você é convidado a assistir as outras 5 reflexões que estão aí. O irmão Daniel tem que colocar todas elas na mesma capa para facilitar a compreensão de você, que é a quem nós dirigimos esse conteúdo. Então você perceberá que tem 6 vídeos, assista os 6. E aproveito já para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Tem uns assuntos bons aí, viu? E nós faremos referência hoje de outros pontos também. A nossa lição é a lição de número 8, que será estudada amanhã. O tema da lição número 8, ou o tema da semana, é o título da lição número 8, que é o mesmo tema da semana, é o bom pastor e os pastores infiéis. Amanhã na escola bíblica dominical, hoje é sábado, a nossa lição estará dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre o rebanho. Quem é este rebanho? De que rebanho a Bíblia está se referindo no Antigo e no Novo Testamento? Aí nós vamos ver quem são as ovelhas, a natureza das ovelhas, o rebanho em si e os pastores deste rebanho. Porque pastores é tomado no Antigo Testamento de forma simbólica, de forma genérica. No Novo Testamento que ele é específico, mas no Antigo Testamento ele é genérico. No segundo ponto, nós trabalharemos sobre os pastores infiéis. Existem os fiéis e existem os infiéis. Aí falaremos sobre o pastor propriamente dito das ovelhas, aquele que estava no campo com as ovelhas, que os governantes infiéis também são pastores, o que eles fizeram, nós vamos estudar, que os governantes não fizeram, eles como pastores também será sopesado, e o quarto item diz as ovelhas dispersas. Por que as ovelhas estão dispersas, como que sem pastor, conforme foi dito pelo profeta Micaías do Antigo Testamento? Aí entraremos no terceiro ponto, que falará sobre o bom pastor. O bom pastor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o bom pastor é ele. Mas ele deixou homens escolhidos por ele para que estejam diante do seu rebanho. Então nós falaremos sobre a reação divina contra os maus pastores, Jesus o bom pastor, e fecharemos sobre o cristão, o pastor cristão, que é o pastor propriamente dito, que é o que nós vamos falar hoje. Esse pastor cristão, nós vamos falar dele hoje na nossa reflexão. Então perceba que o assunto é extraordinário. Você não deve perder esta aula da Escola Bíblica Dominical amanhã. As reflexões, elas só ajudam, como disse o irmão Flávio Jesus, a parte do senhor Flavinho, ela ajuda a compreender as entrelinhas da lição, os detalhes, o caminho, a temática, né? É a forma por onde o professor deve seguir para chegar no ápice da lição, nos objetivos da lição. Pois bem, hoje, sábado, nós faremos leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para os meus alunos do CETEC, mandando logo um abraço também ao pastor Josafá, ao pastor Dejarlan, ao pastor Carlos Simão, ao pastor Murilo, todos que fazem parte do CETEC, porque era para nós estarmos neste final de semana estudando justamente as epístolas gerais, dentre elas a epístola de Pedro, mas por questão de força maior que eu já justifiquei para os irmãos, eu não pude estar com os irmãos, ainda estou fazendo esse vídeo com uma certa dificuldade, tentando ficar aqui 10, 15, 20 minutos diante da câmera, mas os irmãos sabem que na próxima, querendo Deus, nós estaremos juntos e faremos o nosso melhor para a compreensão dos irmãos de um assunto tão importante como é as epístolas gerais, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4. A epígrafe diz, a igreja, assim como
o povo de Israel é o rebanho de Deus. A igreja, assim como o povo de Israel, é o rebanho de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada lendo na tradução Revista Almeida e Corrigida, continuando fazendo uso da Bíblia de Estudo Matthew Henry, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu até faço questão porque tem alguma coisa que nós vamos comentar que é a realidade e está aqui nos conteúdos, e eu prefiro que você não jogue a culpa em mim do que eu vou dizer, mas você encontre no conteúdo que eu estou dizendo, tá bom? Pois bem, a orientação é que nós leiamos dos versículos 2 a 4, mas eu quero te convidar a ler do versículo 1. Nós estamos falando de pastores, eu quero que você leia do versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros. E aqui eu já adianto para os irmãos que aqui é uma questão de terminologia. Presbítero, ancião e pastor, lá na igreja primitiva, eram a mesma coisa. Para nós hoje, que o termo pastor ganhou uma carga semântica diferenciada, inclusive já tá até ultrapassada para alguns. Eu uma vez fui chamar alguém de pastor e ele me repreendeu. Me respeite, eu não sou pastor, eu sou bispo. Como quem estivesse dizendo alguma coisa... Nada vertical, nada demais. Então o termo pastor está, o conceito está ultrapassado para alguns, né? Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, que nunca ultrapassa, presbítero, ancião e pastor é a mesma coisa. São os líderes que estarão diante da igreja, os cabeças, os experientes que estarão diante da igreja ensinando o rebanho. Então a estes pastores ou presbíteros, o texto diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Pedro era apóstolo e Pedro se julgava presbítero, assim como são os pastores. Por quê? Porque, dentre outras coisas, Pedro também apacentava o rebanho. Então, digo eu que também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo. Ele é presbítero e testemunhou as aflições de Jesus. E participante da glória que há de se revelar. Deixa eu falar para vocês, eu sou presbítero junto com eles, eu acompanhei tudo que Jesus Cristo fez e eu ainda vou participar da glória que há de ser revelada. Ou seja, a igreja será arrebatada, a igreja vai entrar no tribunal de Cristo, a igreja vai receber os galardões, a igreja vai passar pelas bodas do Cordeiro, a igreja vai reinar com Cristo no milênio, e Pedro está dizendo, eu estarei junto com ele. Olha que convicção. Então quem está dizendo é Pedro, não é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que no dia que disseram que Jesus ressuscitou, ele saiu correndo para o sepulcro para ter certeza disso, e o Senhor não estava lá e disse, o anjo disse, digam a Pedro que o Senhor disse que está indo na frente lá para Galiléia, e quando chegar lá na Galiléia vai conversar com ele. E o Senhor conversou com ele, disse, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacente. Então Pedro está falando diante de uma autoridade que ele foi concedida. Olha que coisa interessante. Então vamos ao versículo 2, que é na sequência aqui. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, vocês, pastores, presbítero, ancião, pastores, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Tenha cuidado do rebanho. Quando diz ter cuidado do rebanho, não é só da ovelha gorda, não é só da ovelha que tem lã, não. É de todos, a quebrada, a desgarrada, todas as ovelhas. Se você se colocou nesta condição, você adquiriu este cargo, você precisa exercer esta função. E agora não está sendo falado dos líderes políticos, eles também têm essa obrigação, mas aqui é direto a você que é um pastor cristão, você que administra o povo de Deus, que direciona o povo de Deus. Direciona para onde? Qual é o caminho que você está direcionando? Para qual fim? Eles vão entrar em qual aprisco? Qual é o campo que eles estão comendo? Qual é o risco que eles estão? A comida que estão comendo é uma comida boa? A responsabilidade é sua. Vamos lá. Tendo cuidado dele, cuidado do rebanho. Não por força, não é para ficar batendo, dando a pancada, não. Há uma diferença entre o cajado e a vara. Com o cajado bate, com a vara recolhe. É para bater na hora de bater, mas é para recolher na hora de recolher. É para verificar se ela tem bicheira, não tem poucos dias,
um animal estava com uma ferida e andando mancando. Eu e outra pessoa fomos lá, seguramos o animal, abrimos as pernas do animal e percebemos que o animal estava com uma bicheira entre as pernas. Nós pegamos aquele produtozinho azul que muitos chamam de lepecídio e passamos ali para curar o animal. E olha que detalhe, poucos dias depois o animal estava curado. Você precisa, como pastor, verificar por que a ovelha está andando dessa forma. Será que ela não tem ali um bicho? Será que não tem alguma coisa que feriu ela? De quem é a obrigação? É minha? A obrigação é sua que assumiu a função, a obrigação é sua de analisar. Você tem que estar de olho sobre o rebanho, acompanhando o rebanho. Bater na hora certa, tem que bater, porque existe ovelha rebelde, tem que bater. Mas não é para viver batendo, é para viver apacentando o rebanho, tendo cuidado dele. Vamos continuar, não por força, mas voluntariamente. Você precisa ir de coração voluntário cuidar das ovelhas. Se você for por força, qual é a força? Eu vou pela força do cargo. Não, eu vou pela força familiar. Não, eu vou pela força convencional. Não, eu vou pela força do salário. Não. Eu não tenho nem coragem de dizer aqui em rede social quanto é que alguns pastores aí ganham. E não pague não o salário dele para ver o que dá. Não é por essa força, você tem que ir pela força da chamada. Se você foi chamado, porque ele mesmo é quem deu. Tem alguém que pode estar vestindo o hábito de monge e não é monge. Agora, se for pela chamada, com hábito ou sem hábito, o monge continua sendo monge. Não é o hábito que faz o monge. Por aí fora diz que o hábito faz o monge. Não, o hábito faz o povo pensar que ele é monge. Agora, ser monge é no coração, e a chamada, conforme foi dita lá a Samuel, é pelo coração, é pela dedicação, é pelo compromisso. Vamos para frente. Nem por torpe ganância. Você não, olha, eu adiantei essa da hora. Você não deve administrar o rebanho por torpe ganância. Quanto é que eu vou ganhar, tal? E o meu salário, tal. Às vezes não orou, às vezes na madrugada não levantou, tal, etc, tal. Expulsar demônio, não, chama fulano tal. Tá doente, olha, eu não vou ficar aqui porque... Olha, então, lamento, faz parte da sua função, mas não por torpe ganância. Tem pastores aí que estão passando pela Polícia Federal. Que vergonha é essa? Que coisa horrível é essa? Não dá para mandar criar vergonha na cara? Mas, com ânimo pronto, não, estou aqui, fui chamado para isso, disse Paulo, a mim me é imposta esta obrigação, ele falar sobre a pregação do Evangelho, né? E ai de mim se não pregar o Evangelho. Não, de ano pronto, não estou pronto. Mas estou pronto. Irmão fulano, aquela ovelha. Irmão, manda outra pessoa lá. Não, é aquele ali. Não é assim não, meu querido. Deus não te chamou para este fim, não. Deus te chamou para apacentar. E para apacentar você tem todo tipo de ovelha. Lamento, tem todo tipo de ovelha. Você tem que apacentar. Não existe essa questão de apacentar e eu apacento para esse, para aquele outro. Mas aquela lá, manda lá para outro aprisco. Se o dono das ovelhas souber, ele sabe, né? Mas se o dono das ovelhas souber, vou usar essa expressão "se" aqui. Já pensou o dono das ovelhas saber que você que é o cuidador das ovelhas, é cuidador ou capataz, sei lá, o cuidador das ovelhas e você está dizendo, não ovelha, vai para outro rebanho, vai lá, não, segue outro, não, decidi, segue outro caminho. Eu ia te convidar a ler João 10, porque João 10 ele vai falar do pastor e do mercenário. É contrário do que tem aqui no versículo 2 desse capítulo 5 de primeira epístola de Pedro. Lá fala do pastor e o mercenário. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor vai à frente das ovelhas para livrar do aprisco e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Mas tem pastor mercenário que vai atrás das ovelhas, empurrando as ovelhas. Quanto mais distante do aprisco, melhor. E se elas encontrarem o lobo, que se vire. Se elas caírem no despenhadeiro, que se vire. Que se comerem uma comida que não presta, que se vire. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. É furtar a ovelha, matar a ovelha, tirar o couro da ovelha. O objetivo dele é esse, não tem outro fim. Mas esse não é o pastor, esse é o mercenário. Mas Pedro aqui está escrevendo aos pastores. Não leve a mal não, viu? Se você é mercenário, o texto para você é lá em João 10. Se você é pastor, o texto é esse aqui, tá bom? Vamos à frente. Versículo de número 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Meu, tudo meu. Nem como tendo domínio. Não, você não tem domínio.
No direito nós estudamos o domínio, a posse e a propriedade. É uma sequência, onde a propriedade é o máximo e a propriedade pertence a Deus. Onde a posse é o meio termo e a posse pertence a Deus. E nem o domínio é dado ao pastor cristão, pastor da igreja, porque ela pertence a Deus. E o texto diz bem assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você não domina. Pelo contrário, você, se for homem de oração, você estará sendo dominado por Deus para saber como agir diante do rebanho. Você não tem o domínio do rebanho. Olha que coisa interessante isso aqui. Vamos à frente. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Como é que serve de exemplo? Vai na frente. Exemplo dos fiéis, né? No trato. Em outros textos diz, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Tem cuidado de ti mesmo do rebanho. Cuida com essa doutrina, cuida no trato, nisso, naquilo outro, tal. Porque o rebanho vai se mirar em você. E se eu disser que tem muitos que por acaso não servem de exemplo ao rebanho? É uma questão complicada. Quis ser pastor, eu lamento. Foi você que escolheu. E aqui está dizendo, o rebanho não é teu. O rebanho é do Senhor, a herdade é dele. Você tão somente deve administrar, sabendo que vai ser tomada a prestação de contas das tuas mãos. E muita gente poderá perder galardão justamente por isso, por não cuidar corretamente do rebanho. É por isso que se você bem soubesse, você não corria para ser o líder do rebanho. Deixava realmente que Deus escolhesse a pessoa, porque quem ele escolhe, ele capacita. Quem ele prepara, ele capacita. Quem ele capacita, ele envia. E quem ele envia, ele cuida, disse saudoso pastor. Versículo número 4 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, diz assim: e quando apareceu o sumo pastor, e quando o sumo pastor aparecer, quem é o sumo pastor? Aquele que está sobre todos, inclusive sobre os pastores. E quando o sumo pastor aparecer, porque ele vai aparecer, está escrito que ele iria, mas voltaria para arrebatar a sua igreja. Os anjos disseram que da forma que ele subiu, ele há de descer, e ele chamará todos a uma prestação de contas no tribunal de Cristo. Oxalá que estejamos todos lá, pois seremos já salvos. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis, vós pastores, vós presbíteros, vós anciãos que estáis diante da obra, cuidando do rebanho diligentemente, alcançareis a incorruptível coroa de glória. São algumas coroas que serão entregues no tribunal de Cristo: a coroa da justiça, a coroa da vida, dentre elas a coroa da glória. E a coroa da glória, ela é dada, até onde eu entendo aqui, aos pastores. Pastores vão receber a coroa da glória, mas pastores que estão agindo de acordo com aquilo que lhes foi entregue pelo Senhor. Nesta dinâmica, nós precisamos entender que para Deus existem três povos. Existem três povos para Deus. O texto bíblico que me falha a memória diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo a judeu, a gentil ou a igreja do Senhor. Então, ou você é judeu e você tem uma promessa adquirida lá atrás na aliança entre Deus e Israel, ou você é gentil, ou seja, o restante do mundo, é todo mundo gentil, ou você é igreja, porque a igreja é a junção de povos judeus com povos gentios. João disse, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Capítulo 1 do Evangelho de João, me parece que é a partir do versículo de número 11. Por isso que a epígrafe da nossa leitura de hoje diz assim: a igreja, assim como o povo de Israel, é o rebanho de Deus. Por quê? Porque Deus pegou um zambujeiro bravo, que ninguém queria, e enxertou na oliveira verdadeira. Logo, aquele galho que era bravo passou a correr por si a seiva da oliveira verdadeira. E eu estou falando da igreja. A igreja é aquele que foi dito: bem-aventurado, não, muitos primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Por quê? Porque Israel, que foi o primeiro, só vai entrar na glória de Deus por último. A igreja que foi o derradeiro a encontrar-se com Deus é o primeiro que vai entrar na presença de Deus. E alguns pensam até erroneamente que Deus esqueceu-se de Israel, que Deus trocou Israel pela igreja. Nunca isso aconteceu. Acontece que a promessa de Israel está adiada
até que o tempo dos gentios se cumpram. 69 semanas ditas por Daniel foram cumpridas. A última semana falta acontecer, que é o momento em que Israel vai perceber que Jesus Cristo era realmente o seu Messias. E neste período, neste parêntese que abriu, naquele exato momento em que eles trocaram Jesus por Barrabás, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, eles disseram naquele momento, abriu-se a dispensação da graça, onde nós estamos dentro da dispensação da graça, a penúltima dispensação, que vai até o final da grande tribulação. E neste momento agora, quando encerrar a dispensação da graça, Israel vai receber diante de Deus no milênio a promessa que lhe foi feita. Então Deus não trocou Israel. Porém a igreja que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a igreja a quem Deus colocou os pastores para ajudar a guiar o seu rebanho por esta terra, estará entrando na eternidade 7 anos antes de Israel, no arrebatamento, para estar para sempre com o Senhor. A igreja é a única que será transformada, receberá um novo corpo e vai viver ali junto do Senhor. Jesus disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, me parece que o versículo 17 ou 19, que diz assim, e estaremos para sempre com o Senhor. Nesta circunstância, eu quero te dizer a você, querido pastor, cristão, e de rebanho, de igreja na atualidade, que Deus te chamará também a uma prestação de contas. Antes de nós adentrarmos nas mansões celestiais, logo após sermos transformados, arrebatados e encontrarmos o Senhor nos ares, entraremos no tribunal de Cristo e haveremos de receber o que tivermos feito por meio do corpo. Sendo assim, Deus não trocou Israel pela igreja, nem deixou a igreja em exclusividade diante de Israel. Israel tem a sua promessa adiada, parenteada, se eu posso assim dizer, e a igreja entrará na sua presença logo na sequência. Israel entra no milênio, governando com Cristo, e a igreja que morará no céu, na Nova Jerusalém, estará agindo entre céu e terra, como se os dois fossem uma só grei. Que Deus te abençoe, e que amanhã na Escola Bíblica Dominical nós possamos estudar melhor sobre o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e os pastores infiéis, sejam eles políticos, sejam eles pastores realmente. Temos uma live aí que fala o segredo de Deus. Abra aí e estude que Deus tem um segredo, um mistério, e esse mistério é que ele não largou Israel. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, quando estaremos estudando na lição de número 9 sobre a temática Gog e Magog. Um dia de juízo. E falando do juízo divino, se Deus vai tomar juízo dos pastores, dos cristãos, Deus vai também tomar juízo e prestação de conta dos demais. Gog e Magog é no final do milênio. Nós chegamos com este comentário de hoje até o final da grande tribulação. Mas nós vamos comentar 1000 anos depois, quando houver a batalha de Gog e Magog. Fique conosco que na próxima semana nós abriremos esses detalhes para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, mande aí para outras pessoas e sejamos todos abençoados em nome de Jesus. A paz do Senhor.